é realmente isso, né? Os antepassados são a luz da nossa vida. Quanto mais nós fazemos oração, mais o amor parece que amplia, mais a gratidão parece que amplia, a gente vai fazendo com que a vida flua naturalmente, né? É uma sensação grandiosa. Então, quem faz realmente sabe que a gente se preenche com essa sensação, e o diferencial é aí o nosso dia a dia, nós vamos recebendo as dádivas de Deus se manifestando através tanto, né, da orientação de Deus como dos nossos antepassados. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, né, que a gente relembrasse para quem está aí nos acompanhando e já conhece um pouquinho o ensinamento da Seichonoye, a Seichonoye ela associa a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida, as nossas raízes, aos nossos pais, a simbologia da árvore, né? Então eu queria que vocês olhassem aí na tela, e na verdade, quando a gente fala desta árvore, a gente fala que as raízes são os nossos antepassados, o solo é Deus, o tronco são os nossos pais, os galhos e as folhas são os filhos, né? Quando nós falamos, e aí eu gostaria que vocês trouxessem, imagine essa árvore no quintal da sua casa, por exemplo, né? Se eu quero que essa árvore continue bonita, frondosa, com bons frutos, o que a gente tem que fazer, né? Claro que eu tenho que cuidar, que eu tenho que regar, que eu tenho que, né, manifestar o amor através desse cuidado para que ela continue cada vez mais bonita e enfeitando o meu quintal, né? E aí eu queria que vocês trouxessem isso para a vida de vocês, né? Quando eu falo que eu quero ter uma vida feliz, uma vida próspera, eu preciso também cuidar para que eu me fortaleça, né? Mas para que eu esteja bem, porque afinal de contas eu sou as folhas, né, e os frutos, para que eu me fortaleça, quem tem que estar bem fortalecido primeiro são as nossas raízes, são os nossos antepassados, né? Então eu preciso cuidar deles com um sentimento de amor e gratidão, isso é muito importante. E aí a gente vai, na verdade, ver alguns pontos aí importantes para que a gente possa estabelecer essa harmonia na nossa vida e simplesmente colher aquilo que é nosso por direito, tá bom? Muitas vezes nós corremos aos nossos ideais e, claro, algumas vezes nós nos frustramos porque deixamos de fazer alguns passos, né? Ou deixamos de dar o nosso passo a passo. E aí no livro A Chave da Vida Feliz, do mestre Masaharu Taniguchi, na página 99, o mestre fala sobre sobre os 16 itens para você, na verdade, alcançar o seu ideal. E um desses itens, ele diz assim para nós, olha: o 8º artigo para a concretização do ideal é agradecer a Deus e ao mesmo tempo aos antepassados. Esta vida que é você partiu de Deus, que é a causa primeira. E através da vida e alma dos antepassados manifestou-se aqui como uma pessoa dotada de individualidade própria. E aí está você. Quando agradecer aos antepassados, será feita a ligação com as ondas espirituais deles, aumentará a força de proteção espiritual dos mesmos e a concretização do seu ideal se tornará mais fácil. Olha que bacana, né? E aí, ó, bacana de vocês depois lirem lá na nossa livraria virtual, adquire o livro, lê, quem já tem, relê, né? Para pegar esses 16 itens aí, para que a gente possa concretizar os nossos ideais e ver, às vezes, o que está faltando para que você chegue plenamente nele. Mas um deles que é muito importante é a gente fazer, manter, né, ou manifestar na nossa vida esse sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados, tá bom? E aí, na orelhinha do livro aqui, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, o mestre diz o seguinte: o ser humano não morre, ainda que seu corpo carnal pereça. A vida continua após a morte do corpo carnal. E aí, olha, né, para a gente poder entender que a Seichonoye acredita numa vida eterna, então a gente já parte do princípio de que aquilo que ficou por aqui foi apenas o corpo carnal, mas que o espírito ele vai continuar, né, se desenvolvendo, crescendo, vivendo a vida do Filho de Deus. E aí a gente que às vezes não tem esse contato físico, não tem
esse convívio, né, com esse ente querido, a gente pode manifestar através da oração, né, o sentimento de amor e gratidão pelas oportunidades que a gente tem, pela vida que nos foi proporcionada, e aí inúmeras dádivas que a gente acaba se conscientizando que recebe, né, de Deus, mas que também tem a proteção e a orientação dos nossos antepassados, tá bom? Nesse mesmo livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, na página 10, Mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte, ó, para nós ficarmos bem atentos. Ele diz assim: são dois os principais meios pelos quais os espíritos conseguem purificar-se: arrepender-se e despertar para a verdade. Arrepender-se é reconhecer que praticou muitos males e prometer a si próprio não voltar a praticá-los. Pode-se, assim, extinguir os karmas ruins. Despertar para a verdade é conhecer a imagem verdadeira do ser humano, ou seja, compreender que, na essência, ele é filho de Deus. O espírito em ilusão desperta para a verdade quando o descendente lhe oferece a leitura de sutras sagradas, que ensinam que o ser humano é filho de Deus. Captando as vibrações das palavras da verdade, o espírito se conscientiza de sua natureza divina, liberta-se dos karmas ruins e manifesta a sua imagem verdadeira, tá? É importante a gente entender, né? Nem todos os nossos antepassados têm aí os karmas ruins, tá? Também tem karmas bons, né? Mas não é o nosso assunto de hoje, então fica para uma próxima vez. E aí ele finaliza nessa página dizendo o seguinte: os que oram pela paz dos espíritos dos antepassados obtêm como recompensa saúde e prosperidade para toda a família. Então, assim, algo que é bem importante, né? A gente não vai fazer oração para os nossos antepassados querendo receber prosperidade, saúde, as coisas boas da nossa vida. A gente vai fazer oração para os nossos antepassados simplesmente para manifestar o sentimento de amor e gratidão, tá bom? Então isso é importante de nós termos bem gravado na nossa mente, bem registrado e bem consciente, tá? Porque às vezes a gente acaba criando, né? Ah, eu vou rezar porque assim os meus antepassados seguem o caminho deles, me deixam em paz. Ah, eu vou rezar porque eu quero ser feliz, então eu rezando para meus antepassados. E não é isso que acontece, tá? A gente vai fazer oração manifestando amor e gratidão e naturalmente a nossa vida ela vai se transformar, porque esse é um dos princípios aí, um dos 16 itens para que a gente alcance os nossos ideais. Mas também é algo não só para alcançar os ideais, mas é algo que tem que ser muito claro para nós, do quanto a nossa vida deve ser, né? Nós devemos ser gratos pela nossa vida, pelos nossos antepassados nos terem dado esta oportunidade, tá bom? Então, que a gente deixe bem claro isso para que no nosso dia a dia a gente faça a oração exatamente como tem que ser, ok? Aí, mais um pouquinho para frente, é importante nós lembrarmos que a dedicação de amor e gratidão aos nossos antepassados, nós fazemos, além de nós fazermos, né, todo dia na nossa casa a oração, nós podemos também nesse momento aproveitar para fazer o registro espiritual da festividade do Santuário Roso. É uma grande festa espiritual, né? Então, se você ainda não preencheu o seu registro, faça isso, né? Procure aí o pessoal do chat que vai estar passando para vocês as informações para que você aproveite essa oportunidade e manifeste o seu amor e a sua gratidão, tá bom? O livro também, Conquiste a Felicidade com Amor, o professor Heitor Miyazaki, o preletor Heitor Miyazaki, ele fala também sobre esse aspecto, de que forma a gente consegue também, ele mostra aqui com alguns relatos, né, o que a oração para os antepassados faz com que nós consigamos entender os sinais que nos são dados, né, para que a gente possa despertar então para esta verdade de que somos filhos de Deus e também ajudar os nossos antepassados a fazerem isso, tá bom? Então quem também tiver oportunidade, aproveita para ler, que são vários relatos bem bacanas, bem importantes e que fazem o diferencial na nossa vida. Então você que está chegando pela primeira vez,
pode estar achando algo meio diferente do seu habitual, mas não se preocupa, é algo que vai fazer você aprender a manifestar amor e gratidão a essas pessoas que foram importantes para que você estivesse aqui. Então a Seichonoye, ela nos orienta, né? Para quem já está na Seichonoye há tempo e que já sabe que isso realmente é o seu caminho, a pessoa adquire o seu oratório, vai preencher lá, né, as tabuletas memoriais, vai deixar tudo bonitinho em casa e vai estipular o seu horário para fazer a oração, de preferência 2 vezes ao dia, né, de manhã e à noite. Mas se não puder nas 2 vezes ao dia, pelo menos uma vez, sente lá e dedique essa oração com muito amor e com muita gratidão. E vai fazer a leitura das sutras sagradas, né? Pode fazer cada dia uma, pode fazer a leitura de um livro, de uma página, de 2, e você vai definir. Você que está chegando pela primeira vez, que está conhecendo a Seichonoye, que não sabe se é esse o seu caminho ou não, também não tem problema, mas se te tocou o coração e você sentiu vontade de fazer, o que você vai fazer? Você vai estipular no seu dia um horário em que todos os dias você vai estar em casa ou no local onde você escolheu para fazer da sua casa, né? Que você vai estar lá bem tranquilo, sem correria, né? Sem o coração acelerado, na serenidade, na paz. E naquele horário, todos os dias, você vai dedicar a sua oração para eles, né? Se você já estiver, né, conhecendo a Seichonoye, sabe que tem as sutras sagradas, então já faz a dedicação, que é esse livrinho. Ele está escrito bem bonitinho aqui, Sutra Sagrada, mas é que ele já é bem utilizado, ele não está muito nítido para nós. Mas vem as 4 sutras em que a gente pode fazer a oração. Escolhe um momento lá, um dia lá e faz bonitinho essa oração. E aí você vai ver qual é a diferença que isso vai dar, tanto em você, como também na sua vida e na vida de todos os seus familiares, tá? Então, são ferramentas importantes que a gente aprende com a Seichonoye a utilizar para que realmente a nossa vida vá se transformando neste despertar, né? De que somos filhos de Deus, merecedores das coisas boas, e que quando nós temos esse sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados, isso também já é um caminho que vai nos facilitar, vai nos ajudar, né? Então a gente consegue também ir caminhando e tendo a orientação deles também para qual caminho seguir, de que forma as coisas acontecem na nossa vida, né? De que forma as coisas vão acontecer, ou seja, qual é o melhor caminho para isso acontecer, tá? Então, veja lá, nós falamos sobre a importância da oração dos nossos antepassados, a importância da festividade do Santuário Roso. E aí, é importante que a gente também crie o hábito, né, de ir até o túmulo dos nossos antepassados, não fazer oração, mas para que você vá lá, limpe, coloque uma flor, né, mostre para eles, né, que aquele lugar onde está só algo que existia, que às vezes até nem tem mais, que era o corpo carnal, continua sendo cuidado por você. A gente acaba cuidando também desses antepassados que não estão ainda despertos para a verdade de que são seres espirituais, livres, né? Às vezes ainda estão apegados ali. Então a gente passa também a auxiliá-los e mostrar para eles que a gente também cuida de onde eles acham que estão, para que eles se sintam livres para seguir o caminho do Filho de Deus, né? Dessa libertação e viver, na verdade, no mundo espiritual de uma forma tranquila e serena. Como a gente não sabe qual é o grau, né, de tanto apego dos nossos antepassados ao fenômeno como, na verdade, o despertar deles para a verdade de que são filhos de Deus, então eu simplesmente dedico amor e gratidão e deixo que eles, aonde estiverem, sigam o seu caminho, né? Que sejam felizes. E essa é a nossa ideia, tá? Para que a gente realmente possa manifestar só aquilo que cabe a nós, amor e gratidão, tá bom? Então, sugestão para você que está aí chegando pela primeira vez, querendo saber mais sobre esse assunto, esse livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, é um livro muito detalhado do mestre Masaharu Taniguchi. Ele fala muito sobre as questões do mundo espiritual, sobre o que é a morte. Então ele vai trazendo para nós várias reflexões, várias compreensões, né, entendimentos, para que a gente realmente possa fazer a oração convicto de que é só o amor e a gratidão que vai fazer a diferença, tá bom? E não é na vida deles, não é na nossa, tá? Tem também um outro livro que fala sobre isso, que é Alegria de Orar pelos Antepassados, que também fala bastante, né? Nós temos a verdade da vida,
Vida, que também fala bastante sobre o mundo espiritual, volume 9, volume 10. Então, tem aí, né, uma diversidade de livros para você se deliciar e compreender mais sobre o mundo espiritual, tá? Que é bem importante nós termos essa consciência, porque aí a oração ela vai ser feita do modo natural e trazendo para nós também os resultados naturais, ok? Muito obrigado, né, por estarem conosco, compartilhando, ouvindo um pouco das experiências e dos ensinamentos da Seiichi Onoye. É muito bom, né, a gente estar nesse caminho, onde a gente sabe que o Filho de Deus que habita dentro de nós está aí pronto para viver essa vida de uma forma bem grandiosa, bem leve, bem amorosa, bem harmoniosa, tá? Então, aproveite essa oportunidade, se entrega a esse ensinamento, pratica, viva, e você vai ver que o grande diferencial acontece, tá bom?